Então, boa tarde a todos. Boa tarde, Carla, Carol, Ivna, Vitor, Kátia, Gabriel, Cristiano, Adriano, Brenda. A gente está aqui hoje para a defesa do TCC da Ivna. Tem uma pessoa pedindo para entrar, deixa eu ver quem é. Vanessa. Intitulada Uma análise da educação jurídica popular como meio democratizador do direito constitucional ao acesso à justiça. A Ivna se interessou por esse tema, se eu não me engano, justamente na nossa disciplina de Direito Humanos e Acesso à Justiça, né? Aquela disciplina em que a gente fez aquela publicação, que a Carlinha coordenou já 2 vezes, e é muito interessante que ela tenha, então, se aprofundado na temática para buscar fazer o tema dela, o trabalho dela de final de curso, na mesma temática, porque o segredo, o grande segredo para você fazer uma boa pesquisa é justamente você buscar algo que te interessa, né? Algo que realmente causa desconforto e que você sente que vai contribuir falando sobre aquela temática. E a Ivna fez exatamente isso, tá? Eu queria, então, antes de passar a palavra para ela, dizer que eu me sinto lisonjeada de ter sido procurada para orientá-la, de ter tido alguma participação no despertar desse interesse pelo tema, já que a gente teve esses debates na disciplina que fizeram com que ela quisesse abordar a temática. E eu vou, então, passar a palavra para ela, mas não sem antes agradecer aqui ao Gabriel e à Carla pela presença e pela análise que fizeram do trabalho da Ivna, tá? Ela tem 20 minutos para apresentar, mas não precisa utilizar os 20. É, se você quiser falar em 10 minutos, você fala. Se quiser utilizar os 20, também utilize, tá? Fique bem à vontade. E depois eu passo a palavra para os avaliadores. Com você, Ivna. Tá, vou só aqui compartilhar a tela. Tá dando para ver a minha tela direitinho? Direitinho, tá ótimo. Pronto. Bom, vou iniciar agora a defesa do meu trabalho de conclusão de curso. Boa tarde a todos. Primeiramente, meus cumprimentos à banca avaliadora, né, a orientadora professora Janaína Noleto, professora Carla Maria, professor Gabriel, pela disponibilidade. Agradecer também a presença dos meus familiares, meus amigos que estão aqui hoje presentes para a apresentação. E o tema do meu trabalho foi uma análise da educação jurídica popular como meio democratizador do direito constitucional ao acesso à justiça. A justificativa dessa escolha realmente adveio do fato de ter passado quase toda a minha graduação compondo o quadro de membros do NAJUC, o projeto extensionista da Faculdade de Direito. Então, por quase 8 semestres, eu tive a oportunidade de conhecer diversos espaços de resistência, principalmente relacionados à luta por moradia digna, como Vila Vicentina, a ocupação Gregório Bezerra. Por isso, a minha produção científica ela voltou-se quase completamente para pesquisa sobre acesso à justiça e principalmente pela observação do tratamento dado a certos indivíduos, certos grupos sociais dentro do padrão de judicialização atual que a gente tem. Então, meu objetivo ele foi elaborar um material interdisciplinar que ele pudesse ser utilizado como um ponto de partida para a introdução de alguns assuntos relacionados a esse tema. E concluir também pela essencialidade da educação popular paulo-freireana nesse processo de democratização da justiça. Por isso, ao longo do meu trabalho, eu correlacionei referenciais teóricos com as vivências que eu tive na assessoria jurídica popular. E a pertinência do tema ela pode ser um pouco questionada, né, por parecer um assunto saturado quando a gente fala de acesso à justiça, mas é sempre importante lembrar que a nossa produção jurídica brasileira com relação a um tema, ela já começou atrasada, né? Enquanto a gente tinha Gart e Capelletti, que são os principais escritores do tema, publicando o livro Acesso à Justiça, que foi o que eu usei para fazer o referencial teórico da minha pesquisa em 78, a gente ainda estava saindo da sombra da ditadura militar, só em 88 o livro chegou aqui, a gente teve a promulgação da nossa Constituição, então a partir daí que a gente começou, por tentativa e erro, testar o que funcionava dentro da nossa tendência democrática, que com certeza refletia na tendência à democratização da justiça também, né?
Então, a metodologia que eu utilizei foi a abordagem qualitativa, analisei textos científicos, textos legislativos que refletiam a evolução do conceito que eu estava estudando, e a partir desses apontamentos eu construí o capítulo 1. No segundo capítulo, eu trato sobre o que foi observado por Gast e Capelletti para produzir o livro Acesso à Justiça, e eles consideraram que, ainda que o judiciário ele tivesse sido pensado para resolver os conflitos de forma justa, haviam interesses e poderes externos que resultavam em alguma sobreposição socioeconômica de alguns sobre outros, e daí a importância do conceito de igualdade material que foi estudado sobre toda a obra, durante toda a obra, foi utilizado como referencial na nossa Constituição, e pela motivação didática que eles tiveram, eles decidiram trabalhar o conceito de ondas renovatórias. Então, no meu trabalho, eu dividi essas ondas renovatórias em tópicos e correlacionei com as tendências que foram utilizadas também na nossa Constituição e nas leis pós-Constituição. E aí, passando por esses tópicos, eu falo da primeira onda renovatória, que ela trabalhou principalmente o conceito de hipossuficiente, buscando destruir essa distância que tem entre o judiciário e o cidadão, que refletiu em 1950 na nossa lei 1060 aqui. E aí eu trago pesquisas para o meu trabalho que comprovam o quanto aumentou os processos no STF, depois se estabilizou. Depois eu falo da segunda onda, que teve a ver com a possibilidade de tutelar direitos coletivos, né? Então, por causa do aumento da demanda, a gente teve, consequentemente, um aumento de demandas iguais que se relacionavam entre si. E a intenção era desafogar o judiciário, era dar mais instrumentos para o juiz, para que ele decidisse julgar, ou para que ele pudesse julgar melhor, né? E aí eu trago os exemplos que eles trazem para o trabalho, para a obra deles, que era, por exemplo, a Class Action, que foi utilizada nos Estados Unidos, que uma pessoa representava um grupo. Também falo como isso refletiu aqui no Brasil, a questão da ação popular, da ação civil pública que a gente teve, que era uma oportunidade de proteger a moralidade pública. E discuto também nesse trabalho a questão da falta do uso estratégico dessas ações coletivas, né? Eu trago pesquisas no trabalho que comprovam que não existem ações, na verdade elas não são regulares, né? Mas não são trazidas ações ao judiciário que possam discutir políticas públicas, por exemplo, reestruturação de políticas públicas. Hoje em dia elas refletem mais uma lógica individualista e continuam abarrotando o judiciário das mesmas discussões. Aí falo também sobre a terceira onda, que ela foca na reforma da advocacia, nas instituições do próprio Estado, sobre a criação do juizado especial, a incorporação dos conceitos de conciliação, mediação, arbitragem no Código de Processo Civil, e como isso se refletiu no nosso cenário jurídico. No capítulo 3, eu utilizei a Constituição como marco teórico prático dessa garantia ao acesso ao judiciário no direito brasileiro. Eu defendi a tese de que essa evolução que a gente teve foi forçada por uma organização popular e trouxe a exemplificação disso a partir da obra de Boaventura, que ele documenta a organização popular na comunidade de Jacarezinho, no livro O Direito dos Oprimidos, que foi a tese de doutorado dele. E nesse livro ele documentou as formas de como as associações de moradores elas resistiam ao Estado naquela época, sobre a ditadura, como eles ignoravam algumas ordens, fugiam das sanções, e ele chamou, naquela época, ele chamou de justiça paralelo que existia na comunidade de Jacarezinho. Ele não podia nem chamar, nem nomear Jacarezinho na obra, né? Pela questão de existirem ali líderes comunitários, ele não poder colocar essas pessoas em perigo naquele contexto. E aí, essa justiça paralela que ocorreu em Jacarezinho
ela foi uma espécie de treinamento para que algumas lideranças participassem em seguida da Assembleia Nacional Constituinte e levassem a discussão das suas necessidades, inclusive do direito ao acesso ao judiciário. E aí eu analisei também depois institutos estabelecidos na Constituição, institutos estabelecidos pós-Constituição, como juizados, por exemplo, e problematizei o fato dos juizados não ter o objetivo de dar vazão à demanda judicial, mas focar no acesso, focar o acesso no aspecto patrimonial, né, relacionado ao valor da causa. Então, era uma proposta de celeridade que ela focou no objeto e não no sujeito. E aí não houve uma mudança significativa para que o cidadão suficiente ele pudesse sentir mais à vontade em um ambiente estranho como é o judiciário. Passei pela Defensoria Pública, que é um mérito nosso, porque mantém uma estrutura federal e estadual muito grande, inaugura um método remunerado, né, pelo Estado, estatutário, e que, por ser estatutário, garante estabilidade, independência funcional, e que já começou muito longe do que Gart e Capelletti eles falaram na obra. Eles exemplificaram, na verdade, que eram os escritórios de bairro dos Estados Unidos, que o Estado ele indiretamente financiava advogados para que eles pudessem advogar mais perto da periferia através de financiamento indireto. Mas a defensoria hoje ainda continua sendo uma cidadania passiva, né? Elas pautam num atendimento em uma solução unilateral baseada, na maioria das vezes, em meios jurídicos tradicionais. E isso muito por culpa da insuficiência de quadros e investimento que possibilite os servidores eles darem uma atenção mais estratégica aos casos. Então, eu correlacionei também a falta de estratégia dessa tutela coletiva, que ainda reflete uma lógica individualista, com base em uma pesquisa que foi feita, na verdade, em São Paulo, que ainda tramitavam 61 mil ações para a espera de uma vaga na rede pública na cidade. Então, eram ações individuais que refletem a falta de recursos para mapeamento que a Defensoria Pública ainda tem, por conta da insuficiência do financiamento e da falta de servidores. E aí, no capítulo 4, eu começo a discutir sobre Paulo Freire, né, que ele foi responsável pela estruturação acessível do paralelo que é a educação popular. E Paulo Freire ele partiu do pressuposto que, para a consolidação de qualquer tipo de conhecimento, o primeiro passo é que o homem parta da sua própria realidade, para a troca ser produtiva e ser permanente. Então, isso se liga diretamente ao que foi explicitado no capítulo 3, porque foi exatamente o que aconteceu em Jacarezinho. Então, quando a gente fala em organização popular, em conhecimento jurídico, não era a educação formal das faculdades de direito que chegava e democratizava o acesso à justiça na comunidade, mas a educação trabalhada como ato político, usada na comunidade como pressuposto para gerir as necessidades e os interesses daquelas pessoas. E aí, analisando essas formas de troca, Paulo Freire ele entendeu que o formalismo educacional ele pode ser utilizado como forma de poder quando ele é inacessível, seja pela linguagem, seja pela renda, e quando ele não é relacionado com a vivência e o contexto das pessoas. E aí, nesse sentido, ele desenvolveu os conceitos de educação bancária libertadora, que eu desenvolvo no meu trabalho, e adapto ao objeto de estudo. Ou seja, eu concluo que a educação bancária ela é um método utilizado pelo Estado, porque ele dita as regras de acesso à justiça, na maioria das vezes, unilateralmente. Ele generaliza alguns instrumentos processuais, quando ele pauta a produtividade em números, e porque ele perpetua um método assistencialista quando ele, por exemplo, não financia defensoria pública e etc. E aí eu abordo que para que o cidadão comum ele possa competir em igualdade com o repeat player, que são as pessoas, são as partes com demandas em massa, inclusive o próprio Estado, envolve muito custo, que faz com que o método jurídico tradicional ele seja ineficiente. E eu faço um paralelo prático, por exemplo, utilizando a tabela da OAB, que hoje
para uma consulta com um advogado, ele tem que desembolsar R$ 500, frente a um cenário que a gente tem um salário mínimo de R$ 1.100 e um quadro de 350 servidores hoje na DPE do Ceará, para atender quase 10 milhões de pessoas no estado. Então, o estado ele dita as regras, é repeat play, ele corrobora com a falta de financiamento de quadros da defensoria, da extensão universitária, e cria esse cenário de perpetuação da assistência estatal e nega um diálogo no macro. Então, eu continuo exemplificando, diferenciando a assessoria e assistência por meio dos escritórios modelos, dos núcleos de assessoria jurídica universitária. E sobre a assistência, eu abordo o escritório modelo, hoje o NPJ, o nosso núcleo de prática jurídica. Defendo que de certa forma, ele é sobreaproveitado. E eu digo isso porque a gente tem exemplos práticos de modelos como o da OAB do Rio de Janeiro, que implantou fisicamente o NPJ no Morro da Coroa, em 1980. Eu procurei, mas não achei nenhum material que narrasse fielmente essa experiência. Ela é tratada pela professora Eliane Junqueira em um dos trabalhos dela, mas sem aprofundar ou fazer entender por que essa experiência findou, o que foi que deu errado. Mas nos dá a esperança de ser possível algum tipo de modelo menos positivista. Quanto à assessoria, eu exemplifico a atuação tomando como base o trabalho feito pelo NAJUC, de mobilização na comunidade do Piscina, eleição dos conselhos gestores das zonas especiais de interesse social, as EIS, quando houve a conversa de casa em casa sobre a importância da oportunidade de participação que aquela população teria para pleitear a infraestrutura junto à Prefeitura de Fortaleza. E no capítulo 5, eu me encaminho para o final, fazendo jus à corrente que mais se adequa à educação popular no contexto do ensino jurídico, ao meu ver. E como o próprio nome já explicita, o direito alternativo é uma forma de interpretação que, a parte, né, funciona sobre a ótica da efetividade dos direitos sociais, e é o entendimento que o aperfeiçoamento do direito ele não se dá numa crescente, mas ele se adapta a conflitos agrários, indígenas, de seguridade social, ou seja, assuntos positivados que eles são pouco regulamentados para uso prático. E a partir daí eu pautei o dever da universidade de se deslocar até esses espaços colocados à margem para trabalhar saberes que eles possibilitem a autonomia dos indivíduos, como em 2014, quando o NAJUC também envolveu-se com as comunidades ameaçadas de despejo por conta das obras da Copa do Mundo, e em todo o contexto da apropriação, o núcleo eles propôs auxiliar causas coletivas, causas individuais, que eram interligadas e que tinham o objetivo de providenciar as necessidades básicas e a longo prazo também daquelas pessoas, né? Aluguel social, realocamento e etc. E aí, em seguida, vem a minha conclusão, e é basicamente que eu acho que eu entendo que a gente não precisa de algo extraordinário para democratizar a justiça, né? Acho que é possível a gente pensar em instituições que a gente já tem como ponto de partida para democratizar o direito, utilizar os pressupostos da educação popular, principalmente no ensino jurídico, para que a gente possa emancipar o poder de iniciativa dos indivíduos, seja por meio da defensoria pública, pelos escritórios de prática jurídica, mas sempre em paralelo com a educação popular. E aí eu termino com uma frase de Paulo Freire que diz: nenhuma ordem opressora suportaria que os oprimidos todos passassem a dizer por quê. Porque eu acho que essa frase me ensinou que nada é porque é. E sendo a primeira, minha família está na universidade pública hoje, depois de tanto esforço dos meus pais que estão aqui, o mínimo que eu posso fazer é me importar. E aí eu passo para os agradecimentos. Quero agradecer muito a minha orientadora, que sempre se mostrou disposta a me ajudar. Os meus pais, meus amigos, que 5 anos depois de uma pandemia foi muito difícil manter um contato. E é isso. Obrigada. Ivna, eu fico tão feliz de estar gravando esse momento, porque, assim, ver a sua apresentação, o seu domínio do tema, o interesse que você tem pela temática, inclusive, assim, essa sua emoção final demonstra justamente isso, que é o que mexe com você,
Eu, sinceramente, acho que você, inclusive, deveria levar adiante essa sua pesquisa depois da graduação para uma pós-estrito sensu. A Carlinha aí já também fazendo um sinalzinho positivo, porque, veja só, é muito raro numa defesa de TCC haver essa indicação para seguir para uma pesquisa realmente mais aprofundada em pós-estrito sensu, mas realmente o seu material é muito bom, a sua visão sobre a temática é muito interessante, tá? E realmente é uma honra para mim ter participado de tudo isso e ter visto essa sua apresentação, que foi tão interessante, tão bem estruturada, tão bem. Enfim, você foi ótima, tá? Eu vou Obrigada. agora passar aqui a palavra para a Carla para fazer as considerações dela. Ela teria 10 minutos, mas obviamente que ela é que manda, tá? E depois eu passo a palavra para o Gabriel. Muito obrigada, professora Janaína, pela lembrança, inclusive, dos 10 minutos, para que eu não seja prolixa, porque talvez eu corra o risco de misturar uma verborragia com as emoções. Eu fiquei muito feliz que você se emocionou, porque eu li o seu trabalho muito emocionada também. Foi uma emoção estar aqui, inclusive com o Gabriel, se me permite, meu colega, desde os tempos de graduação. Quando eu vi seu nome, eu já suspeitei. E aí vi agora seu rosto e me relembrei dos momentos que a gente viveu, inclusive estágio, né, Gabriel? Pois é, uma honra estar aqui com você, ter mais um colega que eu sei que é um pesquisador brilhante, tenho certeza. E vamos aqui ao que interessa também, cumprimentando a todos, também me emociono, fico muito feliz de estar mais uma vez numa parceria de aprendizado e crescimento acadêmico com a professora Janaína. Não tenho muita modéstia de dizer que os alunos que ela encoraja, e eu sou uma dessas alunas, conseguem voar porque a gente acredita, né? As pessoas que estão ali embaixo encorajando, então eu dou meus parabéns a ela por tocar a vida de tantos alunos e eu tenho certeza que a Ivna será mais uma delas, se Deus quiser, com um futuro brilhante diante desse trabalho que testemunha, de fato. Disse a ela que eu daria realmente o feedback só depois, não queria dar spoiler, mas eu acho que você imagina que o seu trabalho realmente está fora da curva. Eu queria muito lhe dar os parabéns, porque, como a professora Janaína falou, é um tema que ele é seu, você pegou ele para criar, e eu fico também muito feliz que a gente já se conheça desde as obras de acesso à justiça. E você manter essa fidelidade ao tema já é muito especial, é visível, assim, a escolha do tema é um tema relevante. Felizmente, a sua apresentação ela foi muito coerente com o trabalho, e aí eu me tranquilizo de que acho que todo mundo aqui conseguiu entender, você foi sucinta, mais profunda na apresentação, e você teve uma passagem que falou algo que me provocou de que é um tema que alguns pensam que já está saturado, e eu não acho que ele é tão básico, ele é tão fundamental, porque eu acho que ele toca naquilo que muitos de nós escolhemos fazer direito, que é a ideia de justiça. E eu vou tentar, nessa ideia de justiça, conduzir minhas considerações, agora com mais razão e menos emoção, e arrematar com a ideia da justiça, né? Então, assim, o seu trabalho, Ivna, todos os elogios eu quero fazer agora, realmente para lhe parabenizar também pelo grande feito que é escrever em uma pandemia. Eu defendi a minha dissertação e eu escrevi numa pandemia, não é fácil, então meus parabéns também pelo seu relato agora também na sua condição, parabenizar os seus familiares pela paciência que eles têm com a gente, né, porque não é fácil, então parabéns também a todo mundo que aguentou o rojão com você. Então, assim, foi um trabalho que foi muito bem escrito em termos de linguagem, assim, não vi nenhum problema ortográfico, gramatical, foi muito bem escrito. Você usou referenciais excelentes, você realmente já está com um pezinho ali no mestrado, de maneira que eu acho que o que eu vou passar a analisar é a velha história do que você aperfeiçoa, tanto para que o seu trabalho possa se tornar um artigo, como se você tiver o tempo e a paciência. E eu não escondo que eu ainda preciso devolver minha dissertação, porque a gente fica muito cansado, e a gente demora um pouquinho, mas essa revisão ela acontece para a gente enviar para a biblioteca para que o seu trabalho seja consultado por outras pessoas. Então, tudo que eu vou lhe sugerir é para que você deixe ele muito especial para que uma pessoa olhe, o trabalho dela tá bom, eu vou ler. Porque é uma coisa até de um certo marketing de um autor que coloque um sumário bem organizado, umas coisas legais que a pessoa entende qual é a sua proposta logo do sumário. Então, assim, sua bibliografia está excelente, e aí eu diria que o que muito me chamou a atenção foi que
o primeiro bloco você fez 4 capítulos, né? Introdução e conclusão a gente desconsidera. E aí você situou o seu leitor, mostrando que você entende o que é o acesso à justiça, as ondas renovatórias, você faz esse panorama que eu achei importantíssimo. Mas quando você vai migrar para a educação, eu senti a falta de uma ponte que explicasse para o seu leitor, olha, o acesso à justiça e a falta de implementação dele é complexo. É um problema complexo e tem muitas causas. É falta de orçamento, de estrutura, de capacitação, e aí eu falo como uma servidora do interior, que muitos servidores do Poder Judiciário são cedidos às prefeituras municipais e não têm formação jurídica, por exemplo. Você, dentro da vivência que teve, também pode pensar o que mais é problemático, além da falta de conhecimento dos jurisdicionados, porque o seu problema, pelo que eu percebi, as pessoas vulneráveis, né, hipossuficientes, elas não conseguem entender direito quais são os direitos que elas possuem. E isso é um problema. Mas existem outros. E aí, se do capítulo 3 para o 4, tu começa a mostrar para o teu leitor que você foca na falta de conhecimento, desculpa aqui, só que tem um barulho, eu não quero atrapalhar vocês nem me desconcentrar. Perdão. Então, assim, eu diria que apenas uma mudança dos seus títulos, porque está presente ali no seu trabalho, e você faz questionamentos muito provocadores, você bota a sua opinião, isso é muito bom para quem está lendo, porque não é um trabalho fichamento. Você não pegou só o que os outros disseram, você coloca o que você pensa e o que você reflete. Então, eu diria que, se você pensa de que modo a falta de conhecimento das pessoas e a tutela coletiva se correlacionam? Se as pessoas compreendessem que as reivindicações delas podem ser feitas coletivamente por meio de associação, isso ajudaria? Aí, para você migrar desse capítulo 3 por 4, você já vai provocando a ausência de uma educação jurídica como o seu problema que lhe inquieta. Porque ali no 3 está um pouco diluído. A gente vê que tem muitos problemas, você aborda todos eles, porque eles são graves, mas eu diria que o capítulo 3, se ele tivesse assim, eu vou abrir aqui seu trabalho para tentar relembrar, que você foi bem objetiva nos títulos que colocou. Você botou Panorama da Implementação Institucional do Direito ao Acesso à Justiça no Brasil. Aí, não sei se você... o panorama do acesso à justiça no Brasil e a falta de conhecimento jurídico. Que problemas podemos identificar? Porque aí você fez muito bem em analisar juizados especiais, defensoria pública e conflitos coletivos, como os contextos nos quais a falta de informação democrática, né, esse conhecimento popular faz a diferença, porque os juizados deveriam ser mais informais, a defensoria pública, de alguma maneira, devia estar melhor estruturada para que as pessoas se sintam bem lá dentro. E conflitos coletivos também. Aí eu só já daria essa migração, porque é como se o teu trabalho passasse um tempão, assim, no acesso à justiça, que é um tema que as pessoas conhecem. E aí eu concordo quando você diz, tá saturado? Não diria isso, né? É que muita gente já entende bem do assunto, então vamos para o que é problemático e inovador. E aí você entra com coisas maravilhosas, que é a educação jurídica popular, e aí traz o Paulo Freire muitíssimo bem, e eu problematizaria aqui como uma dúvida, né, e você falou em alguns momentos, de uma diferença que você tem passagens que encara isso, mas que ficaria mais claro, porque eu mesma pensei, qual é a diferença da educação jurídica para o ensino, né? E a educação é aquele processo de aprendizagem em que a gente, como jurista, dialoga com uma pessoa que não tem conhecimento, o jurisdicionado, e a gente está ensinando a ela sobre os direitos dela, e eu faço isso porque eu sou oficial de justiça, então eu vou lá explicar com todo carinho, dependendo do caso, torcendo para não levar grito, porque as pessoas me veem sabendo que vão ser processadas, aí eu digo, olha, você vai responder a um processo que é muito comum as pessoas pensam na seara penal, a vítima de uma determinada ofensa, inclusive, foi tentativa de homicídio. Não, queria deixar isso para lá, ele tentou me matar, mas eu queria arquivar. Pode? Aí você tenta, olha, existe o Ministério Público, ele é o titular da ação. Então, você não pode desistir. Então, eu dou uma aulinha naquele momento, né? E aí eu me pergunto, de verdade, para você, no futuro, explorar. Será que nós estamos formando juristas com essa sensibilidade? Né? Porque a gente sabe que nós temos colegas que têm essa sensibilidade, que volta para a minha provocação, de senso de justiça, do tipo de questão, eu estou aqui para instrumentalizar a justiça, ou eu estou aqui porque esse cargo me remunera bem, porque eu sou bem visto, porque é um cargo visado. E isso, eu amo que você e diversas pessoas toquem nessa ferida, e eu adoraria que você fosse no futuro dar essa cutucada.
porque os estudantes de direito que a gente está formando têm a capacidade de educar juridicamente as pessoas. Como é que está o ensino jurídico? É quando você faz a diferença um pouco dos escritórios, da prática, você fala da estrutura curricular muito bem, isso é legal, mas eu acho que no futuro, aqui eu já estou pegando a semente do que eu vi, me gerou uma dúvida para você explorar melhor depois, porque aí eu penso que são coisas que começam a se distanciar. Porque a gente, de um lado, vê como melhorar a educação jurídica com atores que têm vocação e gostam de fazer isso, e a gente olha para o ensino jurídico e conversa com os estudantes. Gente, vamos humanizar isso daqui, porque acho que a gente perdeu um pouquinho. Vamos recalcular nossa rota, que acho que algumas pessoas esqueceram do nosso propósito. E aí a gente entra com esse direito popular alternativo. E assim, eu fiz um PDF que eu vou te mandar, que tem outras observações também, do tipo, uma linguagem que a gente vê que nós do direito, a gente está muito acostumado a peticionar, e eu sugiro, né, assim, quando você ler mais e mais sobre na antropologia, na ciência política, a galera já usa uma linguagem mais fluida, e que combina com a proposta de democratização que tu está propondo, e eu também sugeri, mas aí você também é quem decide porque você deu destaque. A construção de um direito popular alternativo, como o último capítulo, é genial, mas ele ficou miudinho. E aí, se você juntasse o 4 com o 5 e dissesse educação jurídica popular para a construção de um direito popular alternativo e fizesse todo o seu capítulo 3, que sempre a gente diz, né, que é o coração do trabalho, o arremate, a contribuição que você está dando mesmo, para você ir com tudo. Também reparei, são umas coisinhas de formatação que está lá no PDF por conta do problema de autor-data, sistema francês, tá? Porque no sistema francês que você usou, que é rodapé, não precisam dos parênteses, fico à disposição para depois a gente ajeitar tudinho, é tranquilo, e eu botei como ajeitar nesse PDF para você. E como eu sabia que eu estava falando com uma pessoa que possivelmente ia perseguir aí uma possível carreira, eu dei umas indicações do que você lê. Inclusive, quando eu vi que você colocou uma tese cujo sobrenome do autor é Almeida, eu pensei por um momento que fosse ele, a Ana Lia, que eu acho que você usou nos artigos de acesso à justiça. Achei chiquérrimo, você se manteve fiel. E existe um cientista político chamado Frederico Almeida, que ele tem artigos e teses sobre a condição elitista do nosso judiciário, que eu acho que você vai adorar e está lá nas indicações. Eu também sugiro a quem estiver aqui presente, que é fenomenal, além de outros trabalhos. E aí eu só posso desejar que você permaneça, insista, resista. Obrigada e parabéns por todo mundo, que eu tenho certeza que você já tocou com o seu trabalho, com o seu perfil, viu? E é isso. Segurei a onda aqui para não me emocionar e falar o máximo que eu podia. Gratidão aos presentes aqui do mundo. Saúde e justiça para nós. Gente, que análise linda que você fez, Carlinha. Obrigada pelas suas sugestões. Eu, como orientadora, as acato, mas passo a palavra agora para a Ivna dizer se faz o mesmo, tá? A Carla a professora Carla foi ótima, assim, desde de quando eu fiz a cadeira de acesso à justiça com ela sempre teve uma paciência tremenda comigo. E eu vou, claro, acatar todas as sugestões. Eu tive essa dúvida de juntar o 4 com 5, só que eu tive medo, porque em algum momento, para mim, seria fazer uma confusãozinha, mas você me tranquilizou agora em juntá-los. Vou juntá-los, vou ler todas as suas indicações. E, Carlos, assim, um problema real de estudante de direito, que inclusive Caroline, sempre converso com ela, eu levo a escritura do peticionamento mesmo para tudo que eu escrevo. E é algo que eu tô tentando melhorar, tentar separar as coisas, mas nunca ninguém tinha me sugerido de ler essa parte da antropologia, ciência política, e eu vou buscar esse melhoramento na linguagem. Muito obrigada. Tá, joia. Então, agora eu passo a palavra para o Gabriel, que tem também até 10 minutos, mas obviamente, se precisar ultrapassar, está autorizado para fazer suas considerações. Oi, boa tarde. Queria parabenizar a Ivna. Realmente também me emocionei com seu relato, assim, saber que
Acho que a sua família deve estar bem orgulhosa de onde você chegou, né? De você se mostrar que é possível, que você conseguiu vencer, acho que inúmeras adversidades. A pandemia foi apenas mais uma delas, né? Mas eu queria só iniciar. Eu estava lembrando aqui da minha monografia, por incrível que pareça. E tem uma coisa. Você falou muito melhor do que eu, por exemplo, na época. E eu tive outros momentos profissionais, bem depois da monografia, mas talvez na monografia tenha sido o momento que eu fiquei mais nervoso, não sei por qual razão, assim. E você fala muito bem, você conseguiu externar muito bem seu raciocínio. E eu lembrei uma frase que a professora Greta falou para mim na minha monografia, que a maior homenagem que você pode ter na monografia é quem está lhe avaliando ler o seu trabalho, que foi o que a Carla fez, por exemplo. Porque se a pessoa ficar lacônica aqui, é como se o seu trabalho fosse indiferente. Eu acho que fica claro para todo mundo aqui, a mercê de qualquer contribuição jurídica, analítica, que você viveu a faculdade e que você tem um brilho no olho quando fala no tema. Não é mais um tema para você, é o tema da sua vida. A questão é se você vai bifurcar o seu tema, segmentar. Então, desde já, eu deixo meus parabéns realmente por você ter vivido a faculdade e não encarar a monografia, que já ficava claro que você não ia assim fazer pela professora Janaína ser sua orientadora, né? Que você não encarou como um requisito formal, mas como um coroamento da sua trajetória desses 5 anos que você viveu na faculdade, né? Quanto ao trabalho, Ivna, seu trabalho, como você tem uma vivência muito grande no seu trabalho, tudo que eu vou falar aqui é no sentido que tenho certeza que você tem potencial e deve levar para frente no sentido de aprimoramento, assim, não entenda nada que eu vou falar aqui como crítico, alguma coisa do tipo. O teu trabalho, como tu viveu muita faculdade, isso é puramente consequência, isso tem um lado bom e um lado ruim. Tem muita coisa, tem muito assunto dentro do teu trabalho que é muito complexo e foi tratado, talvez, por você ter tratado educação jurídica popular, direito alternativo, acesso à justiça, você cita processo estrutural. Se você falar de processo estrutural para 10 pessoas de direito, 9,5 não tem a mínima ideia do que é, e meio talvez ache que saiba e não sabe de nada, porque é uma coisa completamente díspare. Você citou, se não me engano, o professor Vitorelli, né, que trata do tema, mas só essa questão, quando você for tratar para publicação, alguma coisa do tipo, de você tentar segmentar mesmo suas ordens de raciocínio, porque como você tratou de muitos temas, eu senti, por exemplo, algumas lacunas que você poderia aprimorar. Dentre elas, só a questão da metodologia, que eu acho que eu fico, só uma questão que eu fiquei, não lembro qual é a página do teu trabalho, só um minuto. Eu não lembro qual é a página do teu trabalho, mas lá na página que tu fala do Naju, que tu fala assim, acho que falando da Copa de 2014, as ocupações, segundo relato dos membros do Naju, né? Eu acho que na metodologia, não sei se você fez isso mediante uma conversa informal, uma entrevista, mas você delinear os parâmetros que você fez. Pode ser uma coisa muito formal, mas é para você, porque normalmente quando a gente faz entrevista, a gente tem que delinear os parâmetros que a gente obteve as informações, para saber se as perguntas não estão condicionando a pessoa a lembrar de até algum viés de cognitivo relacionado a X, Y, Z. Metodologicamente é só isso. Quanto à questão do acesso à justiça, apesar de ser muito falado, você demonstra muito domínio do tema. Você citou até a professora Eliane Junqueira, né, que fala, se eu não me engano, já da 5ª onda de acesso à justiça, mais vinculada aos direitos humanos, à globalização. Mas uma questão que eu vi, eu até anotei a página aqui, que no teu trabalho depois tu corrige. O Capelletti e o Gart, do Projeto Firenze, lá da Zona de Acesso à Justiça, na página 17, tu fala relacionado à Itália, como se ele tivesse dado um contributo significativo para o processo coletivo, sabe? E depois tu fala das class actions. Eu tive até uma aula essa semana com um autor que é correlado a esse tema, que é o Hermes Zanetti, né? E até o processo civil brasileiro, nessa parte, ele é italianizado, mas por isso que ele é um sistema misto, porque a nossa herança americana veio através da Itália. Não tem o mínimo sentido, por exemplo, você trazer um professor da Itália para vir para o Brasil para falar de processo coletivo, porque o processo coletivo brasileiro é anos-luz na frente da Itália. Então, essa questão que ficou um pouco contraditória na página 17, tu falou como se
fosse uma influência direta. Não, essa influência americanizada do Brasil, por isso que não pode se falar em civil law como law no Brasil, porque essa influência é híbrida, principalmente no processo, porque a influência da Itália, a gente conheceu os outros países através da Itália, não diretamente. Então, essa questão só essa questão do processo coletivo, nessa linha, que você citou muito, como quando a gente fala em acesso à justiça, sobretudo no tema que você fala, a gente pensa muito na atuação da defensoria, né, quando a gente pensa de função essencial à justiça. E você citou, de fato, e eu concordo, que em muitos momentos, se citou até o quantitativo de defensores, não sei se é 349, 359, né, atualmente o quadro da defensoria, da questão do investimento estatal, né, e eu senti um pouco de falta nesse aspecto. As defensorias, tanto da União como do Estado, elas têm autonomia orçamentária, apesar de não ter uma rúbrica na Lei de Responsabilidade Fiscal, elas criam um orçamento delas. E isso foi uma conquista muito grande para as defensorias, né? E até pela missão institucional da defensoria estar correlacionada à vulnerabilidade, eu acho que você poderia analisar se diante do orçamento e da maior flexibilidade da apresentação da proposta orçamentária pela Defensoria Geral, o que é que a Defensoria tem feito para minimizar esse distanciamento entre justiça, comunidades, a educação jurídica popular, para ela fomentar essa educação libertadora. Ela está quebrando as barreiras através de alguma pedagogia, alguma capacitação, algum comitê temático. Então, isso eu senti falta dessa questão. E isso faltou um pouco por conta de, como você tratou de muitos assuntos, eu vi que algumas vezes você tinha que tratar do assunto B, mas tinha mais coisas, como o seu trabalho é muito amplo, para falar. Então, eu acho que você pode relacionar bem esse seu trabalho para saber o quão houve e quão foi realmente fruto de carência de investimento estatal da Defensoria como instituição renovadora dessa questão, transformadora, melhor dizendo, diante da sua autonomia orçamentária. Porque eu não posso simplesmente vir agora pela peste dos repeat players, uma vez que eu não posso tratar um órgão autônomo como se ele assim não fosse. Então, eu tenho que analisar o orçamento dele para saber, não, realmente ele está tentando. Porque se não tiver nenhuma rúbrica no orçamento da Defensoria relacionada à educação jurídica, sabendo da missão institucional dela, realmente a Defensoria não está fomentando um acesso à justiça distinto do formal. Então, essa é a questão que eu te falo. E outra análise da Defensoria que eu acho que você pode fazer, a legitimidade no processo coletivo da Defensoria é relativamente recente, né? Então, também você pode ver, se não me engano foi em 2007, tem uns 14 anos aí, ainda tem uns questionamentos de legitimidade relacionados a isso. O que a Defensoria está litigando no processo coletivo para minimizar essa carência estrutural e fomentar o acesso à justiça na perspectiva não só quantitativa, mas qualitativa? Então, quanto à Defensoria, eu anotei esses 2 pontos. Acho que um terceiro ponto quanto à Defensoria que você poderia correlacionar seu trabalho, existe quem fala de custos vulneráveis, né? Acho que é o Maurílio Casas Maia, acho que é da Universidade Federal do Amazonas, ele é defensor lá, não sei se é da DPU, mas ele fala custos vulneráveis seria uma intervenção que tu até critica relacionada ao MP, né? Que tu fala, como é que você denuncia, opina, fiscaliza, você faz tudo, é um Hércules, né? No processo ao mesmo tempo. E a Defensoria, esses custos vulneráveis, nada mais é do que uma adaptação, que você citou até o professor Fred, né? Uma adaptação do processo relacionado à Defensoria como custos vulneráveis. Será que as associações, as comunidades, elas não teriam uma maior legitimidade de se representar diretamente como custos vulneráveis do que a Defensoria em determinados pontos? É outro questionamento que eu acho que você pode analisar. E, por fim, acho que deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Uma coisa que eu vi logo no começo do trabalho, que também acho que outra coisa... São coisas que você vai para frente, você pode... eu estou dando feixes que você pode desenvolver, mais do que críticas ao seu trabalho. No começo do seu trabalho, você fala do acesso à justiça como repelindo a autotutela, né? E quando a gente pensa em autotutela, a gente pensa em exercício arbitrário das próprias razões. Eu pegar e tentar resolver as minhas coisas sem a intervenção jurisdicional. E hoje já há uma releitura muito grande da autotutela. Até se você olhar no YouTube, assim, por exemplo, tem uma live do um professor da USP, chamado Heitor Sica, que ele está estudando essa questão da autotutela, mas o estudo dele lá é muito mais, digamos assim, para a seara privada, numa paridade de armas. Mas será que a autotutela não seria um instrumento, já que o judiciário é tão hermético, e eu não consigo, pela linguagem, você citou diversos exemplos, pela linguagem, justamente pela questão da falta de senso de pertencimento mesmo das pessoas que estão lá litigando, será que a autotutela não seria uma via
para uma estruturação das comunidades, para que elas possam tentar pleitear os direitos delas e efetivá-los fora do judiciário, esse é o único ponto que eu achei no teu trabalho que merece ser um pouco desenvolvido. E existem diversas incongruências do Poder Judiciário, você as demonstra bem, mas as soluções da educação jurídica popular e até do direito alternativo, como meio hermenêutico de fomentador da justiça, você fala de quem ficou excluído do juspositivismo, do justnaturalismo, vai tentar uma terceira via direito alternativo. Você também acaba voltando para o judiciário, onde há a gênese das incongruências. Então, acho que autotutela, solução multiportas relacionadas a meios de não alternativos, como muito se fala, mas adequados, solução de litígios. Qual é o papel que as comunidades, realmente quem tem uma hiposciência, não só econômica, mas técnica mesmo, jurídica, sobretudo, pode utilizar esses meios para não ficar nessa porta única do judiciário para a efetivação dos direitos. Então, essas são as questões que eu acho que tu pode desenvolver, e só uma relacionada ao direito alternativo, só uma crítica, digamos assim, ao direito alternativo, para você pensar realmente como é que eu vou viabilizar e compatibilizar o direito alternativo com o voluntarismo judicial. Porque a gente pensa muitas vezes no ativismo judicial, numa visão progressista, numa visão efetivadora dos direitos fundamentais, mas isso nos Estados Unidos, por exemplo, remonta à corte de E.O. Warren, que é pós-Segunda Guerra, mas a gênese do ativismo, por exemplo, norte-americano, é uma perspectiva reacionária. Então, se o meu senso de justiça é díspare do seu, provavelmente, não sei se do seu, mas não é muito comum. Eu costumo contar uma história, eu trabalhei num estado, que um juiz tomou posse lá, chamou todo mundo para a reunião e disse assim, aqui eu adoto o direito penal do inimigo, que eu acho que é o justo. Tipo, se eu fugir totalmente dos parâmetros, não tendo a lei como única fonte normativa, que eu acho que a maior questão que você pode tentar fugir é do monismo, né? Do Estado como única fonte de norma. Mas se eu demonizar o positivismo, nesse caso, por exemplo, se eu demonizar o positivismo e eu for pelo senso de justiça desse juiz, na perspectiva alternativa, não há nenhuma defesa para mim. Então, até que certo ponto o voluntarismo, eu colocar nas mãos do juiz essa questão de representatividade, de satisfação de justiça, até naquela perspectiva mais de aumento dos poderes judiciais, vai resolver realmente o problema, ou eu simplesmente vou transferir o problema para ele e dizer, não, você tem um senso de justiça, você não se apega só à lei, você tem que fazer justiça. Então, tenta trabalhar o que as congruências e incongruências do direito alternativo com o voluntarismo judicial, e acho que é isso. Acho que só a questão do processo estrutural, que você citou lá, o processo estrutural ele vai um pouco na contramão do que está falando, porque o processo estrutural não na contramão, mas ele vai mais uma vez nessa questão. Ele cria um voluntarismo judicial porque há uma congruência entre, sobretudo pelo Ministério Público, que é quem realmente litiga quantitativamente a ação coletiva, e o juiz. Ele vai flexibilizar decisões, tem decisões em cascata, que chama lá. Então, será que o processo estrutural, por ele ser mais hermético, relacionado a nós mesmos, profissionais do direito, que a gente mesmo, muitos não compreendem, que é uma coisa tão nova, vai ser fácil internalizar pessoas completamente distantes da realidade jurídica nele, ou ele vai ser mais um entrave do acesso à justiça para essas pessoas? Senão eu vou ter eu não vou ter uma representação, eu vou ter simplesmente uma delegação, dizer, não, é um problema estrutural, vou entregar na mão, seja da Defensoria, do Ministério Público, e diga, resolvo com o juiz aí, que eu quero efetivamente a situação, mas o intuito é eu me integrar e saber o que está acontecendo na minha vida, na minha autonomia, que você busca integrar o indivíduo como um transformador da própria realidade, né? Então, essas são as diretrizes, assim, acho que são feitos que tu pode melhorar, aprimorar, algumas coisas levam em consideração, mas acho que merece pelo menos um ponto de análise, tá bom? Parabéns. Gente, eu estou tão orgulhosa desses ex-alunos. Estou aqui pensando, viu, Ivan, daqui a pouco é você, como mestranda, me ajudando aqui na avaliação das monografias, dos TCCs. Mas, enfim, é como o Gabriel falou, né? Assim, a maior homenagem que ele pode receber numa defesa dessa, né? A mensagem que a Greta passou para ele na defesa dele é você perceber que o avaliador realmente se debruçou sobre o seu trabalho. E, sem dúvida alguma, eu acato, assim, integralmente as observações feitas por eles, porque realmente eles não só leram seu trabalho, como foram atrás de buscar material para indicar, enfim, de buscar sugestões para a melhora da estrutura do seu texto.
enfim, eu estou, assim, realmente super orgulhosa desses dois aí, dessa mestre já e desse mestrando, e dessa futura mestre aí, dessa candidata. Então, Ivna, você pode agora fazer suas considerações sobre a fala do Gabriel, tá? Muito grata pelas indicações. Eu compartilhei esse, uma preocupação que eu tive quando eu estava escrevendo com a professora Janaína e com a Carla, que teve uma hora que eu estava, não sei mais o que escrever, assim, eu queria escrever mais, mas eu não sabia mais o que escrever. E aí eu ficava preocupada, tá, e se eu quiser desenvolver para o mestrado, que é que eu vou procurar aqui para desenvolver? Eu não sei se era o cansaço, não sei se era o ano, mas muito grata pelas indicações do Gabriel. Eu realmente estou muito instigada para desenvolver todos os pontos para, se Deus quiser, conseguir um mestrado também. E é isso, professora. Muito obrigada mesmo. Tá, joia. Ivna, então, para a gente encerrar aqui a sua apresentação e a avaliação, teve uma horinha que a Carla falou que acha interessante que os profissionais sejam, profissionais da área jurídica, tenham uma educação voltada para essa preocupação com a pessoa, né? E eu acho que, por exemplo, ultimamente os concursos da Defensoria Pública têm tido uma preocupação com isso, né? A gente tem visto que o pessoal que estuda para a Defensoria Pública hoje tem uma dedicação a esses editais, porque eles têm cobrado realmente mais disciplinas voltadas para a temática dos direitos humanos, e na minha época não era assim, na minha época, assim, quem estudava para magistratura também fazia Ministério Público, fazia Advocacia Pública, fazia Defensoria Pública, era comum passar em várias carreiras, e hoje a gente tem visto uma preocupação das carreiras com essa questão da vocação. Então, vai ter concurso para Defensoria Pública, viu? E assim, se for em questão de vocação, a gente não tem nem o que discutir aqui, né? No mais, assim, eu realmente queria frisar essa importância de você pensar em evoluir com a sua pesquisa, e você fala muito bem. Eu lembro bem que a primeira vez que eu vi a Carla falar em sala de aula foi no final da minha disciplina, foi uma homenagem que a turma dela me fez, para me entregar uma cartinha e tal, e eu já fiquei tão encantada com a forma como ela falava ali, assim, né, a desenvoltura dela e tudo mais. Então a gente já percebe em sala de aula quem são aqueles mais dedicados, que são mais realmente, assim, você percebe que, por exemplo, quando o Gabriel veio me perguntar sobre o projeto de pesquisa, que queria concorrer ao mestrado, eu pensava até que ele já tinha feito, porque realmente também era um aluno muito destacado, e é por isso que eu chamo esses alunos para participar das bancas, para eu não perder esse contato, para eu estar sempre perto, para eu ver a evolução, e ter a certeza de que eu tenho um sexto sentido, assim, que não falha, sabe? Então, assim, eu acho que você tem jeito para o magistério, viu? Então, pense nisso, tá? No mais, assim, normalmente a gente faz uma deliberação com a banca, a SOS, mas quando a apresentação é assim tão tranquila quanto a sua, eu às vezes deixo nas mãos da banca avaliar se querem deliberar por aqui mesmo, para a gente evitar o pessoal ter que sair e entrar na sala. Então, vocês topam deliberar aqui, gente? E aí, quero que vocês me digam, então, qual é a nota que vocês dão, já que vocês toparam. Eu acho que está tudo muito claro, né? Que a nota máxima com louvor, porque realmente tem cheiro de mestrado. Eu acho que é um elogio que eu posso fazer. Esse trabalho tem cheiro de projeto de pesquisa. Eu reitero aí o que a Carla falou. Aí, então, Então, eu vou fazer bem solenemente, já gravado, tá? Então, a banca, depois de deliberar por muito tempo, por muitas horas, chegou à seguinte conclusão: você foi considerada aprovada com nota máxima, nota 10, tá certo? Meus parabéns. Podem ligar aí o som e bater palma. E para a gente sextar de uma forma bem tradicional, porque tem que ter selfie, né, essas coisas e tudo, e publicação, vocês podem ligar a câmera, quem quiser aparecer na foto, que eu vou bater a foto aqui.
foi uma excelente lembrança que é sexta-feira. Eu fiz a minha defesa numa sexta também. Ivna, vá ser feliz. Vá-se embora. Cervejinha mais tarde. O que passar na frente, a gente pega. Então vamos lá, sorrindo, pessoal, para foto. Quem souber bater também o print da tela, por favor, que eu não sei. Eu estou no celular. Tem quem saiba fazer o print? Print screen, né? Então é isso. Ivna, eu estava vendo lá na ata que acho que basta eu assinar, tá? Porque eles também não têm acesso ao SEI, mas de qualquer maneira, se for necessária a assinatura deles, aí você conversa com eles posteriormente, tá certo? Tudo bem. E eu já estava, durante a sua apresentação, já terminando de preencher aqui toda a sua ata, já está toda preenchida, vou agora só assinar com a nota, que eu estava esperando só a nota, embora eu já soubesse, mas não, em tese, né, tinha que confirmar, tá? Para que você já possa pegar essa ata e fazer os encaminhamentos dela, tá joia? Se quiser falar mais alguma coisa, vai ficar gravado aqui, pode falar. Tá bom, eu queria só agradecer, professor, agradecer a vocês, agradecer a Carla, tão solista, atentar com o Gabriel, vou perturbá-lo pro WhatsApp agora para desenvolver e pensar nessa tese de mestrado. Mestrado na minha vida é um vai e volta, assim, tem hora que eu acho que vai, tem hora que eu acho que não vai, mas o da professora é muito importante. Agradecer também a minha família, e aí, agradecimento da família deixo para depois, que senão eu choro. E os meus amigos que foram incríveis nesse meio tempo. Muito obrigada mesmo. Tá, joia. Então, parabéns aqui ao doutor Cristiano, né, que está presente, seu pai. Sua mãe está presente também, Ivna? Tá junto com meu pai. Tá, joia. Qual é o nome dela? Isla. Desde que começou, ela tá chorando. É? Parabéns, dona Isla, tá? Parabéns, Carol, também, que com certeza deve ter dado um apoio grande. Eu vi aí toda a cara de emoção dela. Parabéns aos colegas, assim, eu tenho muito orgulho da colega de vocês, viu? Então é isso. Eu queria Sextou. também sextou e eu ia duas coisas também. Quando eu terminei, eu perguntei ao professor André Studert, né, o que eu fazia, mestrado ou concurso. Gabriel também, né, Gabriel? Fui para os concursos e aí depois o mestrado, não foi? Foi. Pois é. E eu acho que foi um conselho válido, porque é outro problema que ensino jurídico, formação, a gente está com um mercado de trabalho que é desafiador. Então, assim, outra coisa muito importante da gente lhe encorajar é de que você se torne uma profissional, né? Porque o mercado precisa. Você será uma excelente escritora e professora, mas também como jurista, atuando onde quer que seja, é a sugestão que eu dou, porque a academia é viciante. Depois que você entra nela, para você recuar 2 passos e estudar para concurso ou consolidar uma carreira, pode ser mais difícil. Então, a academia ela sempre vai estar de portas abertas. Então, primeiro descanse, depois respire e vá com tudo para o mercado de trabalho, né? A gente também fica aqui disposta a ajudar. Eu, particularmente, sempre digo que o interior é um ambiente interessante para você aprender. Eu estou lá em Beberibe e eu acho que essa região ali, Beberibe, Cascavel, esses interiores próximos, você aprende muito, clínico geral, geralmente, né? Porque você pega todos os casos possíveis, já aqui em Fortaleza é muito especializado. Então, meta as caras, a gente aprende muito depois que se forma ainda, e aí, quando o mestrado for, deixe ele de banho-maria, porque é natural essa sua dúvida, e o principal também, a sua emoção, ela se justifica, porque o que a gente constrói nessa vida é afeto, e eu estou o tempo todo lembrando da minha defesa vendo a sua, então se emocione muito, seja muito grata, porque como se tornou um pouco clichê, não sei se apareceu nas redes sociais de vocês, viver não cabe no Lattes, então o seu Lattes do coração está com todos os pontinhos preenchidos e seja muito grato e parabéns por isso, porque nenhuma conquista ela vale a pena se você deixa para trás as relações que você construiu, você ter pessoas aqui, sua família e seus amigos, isso não tem preço, então parabéns. Essa questão de concurso, não sei que se tu advoga, né, mas, assim, a maior questão que eu acho que são duas coisas. Eu pensei em fazer mestrado logo em sequência, eu sempre gostei, sabe? Tipo, eu acho que eu e o Bruno, a gente fundou com o professor Janaína o grupo de processo, né, tudo. Oi.
Aí o Bruno também ficava aperreado, assim, eu vou me formar, ele é mais dramático do que eu, vou ser um empregado, nunca vou conseguir nada na minha vida e tudo. Hoje ele é juiz aqui no Nordeste e tudo. Mas, assim, é você seguir a sua vocação, assim, tipo, a gente ir no direito também, a gente pensa muitas vezes na docência como uma coisa adicional, como um plano B, mas eu acho que um grande exemplo aí na faculdade é o professor Gustavo Cabral, entendeu? Que tive maior contato até com o irmão dele, com o Mário, que também é outra pessoa bem vocacionada, e ele nasceu como professor e é muito realizado como professor, que talvez você tente também seja um caminho. Eu acho que o que a Carla está falando, acho que eu tive bastante experiência disso aí, eu me formei, eu já não sou tão velho, mas eu já rodei o país, assim, praticamente, assim, acho que, acho que todas as regiões eu já percorri, e em diferentes situações e tudo, acho que depois de 11 meses eu tive que ir para o norte, quando eu me formei e tal, assim, concurso e academia são coisas que não conversam muito, sabe, tipo, pelo menos no início, talvez alguns concursos que, pelo menos há concurso pelo seu potencial, uma defensoria da vida e tudo assim, então, vai descansar e, tipo assim, ver o que é prioridade para você, né? E seguir sem pressa no que for. Se o concurso vai chegar, o mestrado vai chegar, e você estabelece a sua vida sabendo que é passo a passo, para aí você não ir atropelando as coisas, que você, claramente, se você não fez uma monografia como requisito formal, como eu falei, o mestrado muito menos vai ser, né? Então, a gente tem a questão de exiguidade de tempo. Eu, por exemplo, estou no mestrado agora, estou com muito pouco tempo, então isso angustia muito, mas com essa questão de concurso é mais uma angústia ainda maior. Então, é seguir os passos, ter paciência, calma, que você tem potencial para conseguir chegar onde quiser. Muito obrigada. Com certeza. E assim, só acrescentando esses seus exemplos aí de pessoas que optam pelo magistério de forma exclusiva, né? A gente tem também a Greta, a Juliana Diniz, a Raquel Machado, o Gustavo Raposo, enfim, a nossa faculdade, graças a Deus, ela está assim bem servida de professores muito vocacionados e muitos deles optando exclusivamente pelo magistério, né? Que eu acho que realmente assim é uma demonstração total de confiança na sua vocação para aquela seara, tá? Então é isso. Se quiserem falar mais alguma coisa, é esse momento, senão a gente encerra, tá? Podemos sextar? Bom, um beijo grande, viu, Ivna? Parabéns novamente. Beijo grande. Muito obrigada.